No vídeo de hoje, eu vou falar para você como você tornar uma discussão mais branda, não fazer com que aquela realidade que pode estar iniciando ali aquela discussão brava, você fazer aquele momento ali se tornar um momento de paz, um momento de tranquilidade. Não estou dizendo que você vai ser bobo, nem ser ingênuo com as pessoas, deixar as pessoas montarem em cima de você. Mas se você aprender a, no meio de uma discussão, fazer com que aquela realidade ali se torne uma realidade tranquila, apaziguadora, mesmo que você coloque a sua opinião, você vai ter possibilidade de conviver com qualquer pessoa. Por que eu trago isso? Porque muitas pessoas às vezes falam assim: eu não suporto fulano, eu não consigo conviver com fulano. Tá muito difícil para mim lidar com fulano. Se você entender isso que eu vou te dizer, você vai conseguir, diante da pessoa mais difícil que existe na face dessa terra, você vai conseguir lidar e ter paz interior. Por que eu digo isso? Porque eu fui percebendo ao longo da minha vida que, cara, tem coisas que não valem a pena. Tem coisas que não valem a pena. Às vezes você sustenta uma coisa que não vale a pena. Ao invés das vezes você fala assim: não, calma aí. Realmente, isso aqui que você está falando, que a outra pessoa está falando, é verdade. Principalmente quando você se conhece. Existem dois elementos que são importantes para que você consiga, no meio de uma discussão, você contornar. Você precisa ter autoconhecimento, você precisa ter maturidade. Por que eu digo isso? Porque o autoconhecimento vai fazer você ter a percepção daquilo que você faz, por que você faz, a origem das suas ações e se de fato aquilo corresponde a algo que está no seu temperamento, algo que está na sua forma de ver a vida, algo que te atravessou algum dia e você, em muitos momentos, realiza aquilo mesmo sabendo que é mal e não querendo cometer, mas às vezes você faz algo que é mal sem querer cometer, porque está na tua história e você ainda está numa luta para vencer aquilo. Vencer talvez uma forma de falar, vencer talvez uma forma de olhar, vencer algo que atravessa outras pessoas e que não faz bem aos outros. Às vezes a gente comete coisas que gera no outro raiva, gera no outro descontentamento. Às vezes a pessoa fica chateada com coisas que a gente faz com elas. E nós estamos na vida correndo esse risco de fazer o mal às pessoas, às vezes mesmo sem querer, porque estamos num processo de evolução, num processo de crescimento. Mas é preciso ter esse olhar de autoconhecimento, é preciso você se conhecer. Não estou dizendo que você vai se conhecer 100%, aquela pessoa diz: ah, me conheço 100%. Mas pelo menos entra nesse processo para que você consiga olhar e quando alguém falar alguma coisa, ou quando você estiver numa discussão com alguém, que aquela pessoa esteja falando a verdade, você saiba como apaziguar e entrar numa paz dentro daquela conversa, dentro daquela discussão. Até porque a discussão ela é necessária, mas a discussão é acalorada, com gritos, isso já é desagradável, já não é tão positivo você estar ali diante de uma pessoa que você precisa conversar e resolver, mas ambos estão gritando, ambos estão querendo ter razão, ambos estão querendo falar mais alto um que o outro. Isso é desagradável. Então, como que você vai fazer para que você consiga, dentro de uma discussão, você apaziguar isso? Você agir com amadurecimento. Você saber respirar, você saber, poxa, calma aí, deixa eu respirar aqui, deixa eu pensar, para que você consiga, até mesmo, eu digo, você vai conseguir ter o domínio da situação. Por que que às vezes dentro de um relacionamento as pessoas perdem o domínio? Porque querem ter razão em tudo. Veja, por que eu digo esses pilares, né, sobre o autoconhecimento e o amadurecimento? Por quê? Imagine só, você está diante de algum colega de trabalho,
Ou você está diante de uma pessoa que você convive muito, um marido, seu marido, sua esposa, ou pai, mãe, alguém que você se encontra com frequência. Essa pessoa chega para você e fala que você fez algo de errado. Geralmente, para quem é casado, sempre tem aquela questão da toalha, né? Deixar a toalha. Acabou de tomar banho, deixa a toalha. O outro fala assim: poxa, não deixa a toalha aqui, porque aqui geralmente as mulheres elas cobram mais isso. Não deixa a toalha aqui, porque aqui não é lugar da toalha. E o banheiro vai ficar desarrumado, a sua esposa vai falar isso para você. Ou então a sua mãe fala: meu filho, não deixa aqui a cueca. Ou então, não deixa o tênis espalhado. Ou então, chegou da rua, guarda a tua roupa. Chegou da rua, sei lá, passa o pé no tapete para poder limpar. Coisas que você já ouviu, mas você vai lá e repete. E às vezes você é desatento ou desatenta. Isso feito com frequência pela pessoa que, por exemplo, a pessoa te avisou isso e você continua cometendo isso com frequência, a pessoa vai ficando irritada com aquilo. Aí vai chegar um momento que vai gerar uma discussão. Por quê? Porque você não está atento, você está dispersa, você está disperso. Você parece que está implicando com a pessoa, mesmo que não seja algo seu, mas a pessoa pode estar achando que você está implicando com ela. Daqui a pouco a pessoa explode com você explode com a pessoa, acabou. Isso esfria o relacionamento, isso é chato. Aí tem aqueles que têm mais facilidade de pedir perdão, tem aqueles que não têm facilidade de pedir perdão. Como que isso pode ser resolvido de uma melhor maneira possível? Quando você reconhece que você errou. Isso é uma chave, posso dizer assim, às vezes a gente fala muito sobre essa palavra, mas é uma chave que vira na sua cabeça. Vai exigir de você o quê? Humildade. Vai exigir de você o quê? Se conhecer. Vai exigir de você o quê? Amadurecimento e autopercepção. Então eu falei sobre 4 coisas. Humildade, autoconhecimento, amadurecimento e autopercepção. Por que eu digo humildade? Porque humildade vai levar você ao reconhecimento de que você tem falhas. E aqui, reconhecer que tem falhas não é se humilhar. Dizer, é aquela vítima. Não, não é isso não. Você, caramba, eu não prestei atenção nisso. Eu realmente fiz isso. A pessoa já falou comigo um tempão. Eu realmente fiz. Então, você ter essa humildade. A palavra humildade, ela vem de de terra, de reconhecimento, de se, às vezes, se rebaixar. Mas se rebaixar na condição de entender que você reconhece que fez aquilo. Não é uma humilhação onde você tem que ficar debaixo do pé das pessoas. Mas é você reconhecer. Caramba, eu preciso ter humildade e voltar atrás. Isso já é um ponto. Depois vem o autoconhecimento que eu já falei pra você. Cara, procure entender as raízes das suas ações. Se você está disperso por quê? Se você está desatento por quê? Se pergunte. Poxa, o que essa pessoa está trazendo? O que eu posso crescer com isso? Será que eu estou fazendo de implicância mesmo? Às vezes você olhar no fundo do seu coração e falar, não, eu estou fazendo de implicância. Tem pessoas que são implicantes. Tem pessoas que são que adoram futucar o outro. E se você é essa pessoa implicante, não é dizer que você vai ter que falar para a pessoa assim, eu estou fazendo isso por implicância. Mas você reconhecer o quanto isso pode estar fazendo mal. Tem gente que faz por vingança. Às vezes você quer fazer vingança ao outro. Vou fazer vingança porque me fez algo uma vez e agora chegou o meu momento. Não. Isso, você fazer as coisas por vingança, exige de você autoconhecimento para você saber se de fato é vingança ou se de fato você está fazendo sem noção. Por quê? Porque vai gerar atrito. E se você antecipa, você consegue tranquilizar a relação com outra pessoa. E é legal que a pessoa vai gostar mais ainda de você. Você vai se tornar alguém muito mais agradável. Depois vem a maturidade. A maturidade é algo que ela é construída ao longo do tempo.
você constrói maturidade. E dentro de uma circunstância como essa, dentro de uma ocasião como essa, se você tem a maturidade para lidar com aquela crítica, com aquela discussão, você vai, não, calma aí, olha só, vamos conversar. Eu fiz isso sem perceber. Eu posso dizer isso pra você, quantas vezes minha esposa chegou e falou assim, amor, isso aqui não tá legal, isso aqui tá desagradável. E eu cheguei pra ela e falei assim, ó, eu fiz, mas não foi com o intuito de gerar nada negativo em você. Foi falta de atenção minha? Pode ter sido. Fiz um mal a você sem querer? Fiz. Então você me perdoe. Você me perdoe. Pronto. E às vezes usar algumas palavras. Olha, eu, principalmente no relacionamento amoroso, no relacionamento marido e mulher, namorado, você dizer, ó, eu não cometi isso aqui porque eu estava com a intenção de te prejudicar. E isso precisa ser genuíno, isso precisa ser sincero. Porque o outro, à medida que você fala as coisas, cai no coração do outro. À medida que você tem ações, cai no coração do outro. E dá para perceber quando a pessoa está sendo sincera. Então, se de fato você quer manter uma relação sincera, você precisa ser sincero. Manter uma relação saudável, você precisa ser sincero. Então, a pessoa madura, ela tem esse olhar. Ela percebe, ela se percebe, que é o outro ponto desse vídeo. Você se perceber, ter autopercepção. Quando você começa a buscar essa autopercepção, você vai começar a fazer exames de consciência e perceber como que as suas ações podem estar trazendo benefício ou malefício na vida das pessoas que você convive. Por que se uma pessoa se altera com você frequentemente? Cara, isso tem uma razão. E pode ser que esteja na pessoa, mas pode ser que esteja em você. Por isso que a autopercepção ela é importante. Então, eu falei sobre 4 pontos, sobre humildade, sobre autoconhecimento, sobre amadurecimento, sobre autopercepção. Isso é individual. Não adianta você transferir isso para alguém. Se você está vendo esse vídeo vai te ajudar. Mas não seja aquela pessoa bobinha. Ai, não dá para ser assim também não. Não dá para ser assim não. Você também precisa ter postura, você precisa ter posicionamento. Não ficar o tempo todo, eu tenho que alterar a voz para provar alguma coisa para alguém. Não, mas você precisa ter postura. Você precisa ter, entender que você tem a sua dignidade pessoal, sua honra pessoal. Você não tem que perder a sua dignidade nem a sua honra pessoal, mesmo que você esteja errado. Mesmo que você tenha cometido algo que desagradou alguém. Se rebaixar, não. Ter humildade é uma coisa. Você ficar se humilhando é outra. Se conhecer é uma coisa. Agora, ficar aceitando opiniões alheias de pessoas que às vezes não têm nenhuma vivência com você e já te rotular, também não. Amadurecer é uma coisa. Agora, você ficar sofrendo para que o outro esteja sendo beneficiado porque você tem... O maduro é aquele que se anula? Não. Você ter autopercepção é uma coisa. Agora, o outro ficar dizendo as coisas para você ou jogando na sua cara algo que você reconhece também é outra coisa. Então, por que eu trago esse vídeo aqui hoje, essa reflexão, essa conversa? Eu, lendo um livro de Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e linkando com alguns pontos de coisas da minha vida, eu percebi que quanto é importante. Ele fala sobre isso, tem um episódio aqui nesse livro, que ele fala sobre uma realidade que ele viveu e eu achei isso fantástico, porque eu também sou a favor dessa realidade. Ele diz que um determinado dia, ele estava com o cachorro dele passeando assim no parque, veio um policial e fez uma correção. Ele não podia, o cachorro dele estava solto, e ele não podia deixar o cachorro
rodando ali naquele lugar, porque poderia trazer malefício para outros animais. Alguma coisa assim, não sei se era esquilo, porque o policial disse que naquela região ali, cachorros não podiam ficar soltos. O nome a raça do cachorro dele era até Bulldog, ele fala o nome lá do cachorro. E aí ele foi com humildade, falou, olha, não vou fazer mais isso, falou pro policial. Um belo dia, não sei se ele se dispersou, cometeu de novo. Ele viu um policial e ele estava fazendo a mesma coisa. Só que assim, ele estava fazendo a mesma coisa, mas não estava fazendo com aquela intenção de causar um incômodo novamente no policial. Até porque o policial disse para ele da primeira vez que se ele fizesse aquilo de novo, ele seria multado. Quando ele viu o policial, ele já chegou reconhecendo o erro dele, falando ao policial, da segunda vez isso, olha, eu estou fazendo errado, não era para eu ter feito isso e tal, e foi como meio que se crucificando ele foi meio que justificando, ele antecipou. Por que eu falei sobre humildade? Por que eu falei sobre autoconhecimento? Por que eu falei sobre maturidade? Por que eu falei sobre autopercepção? Porque ele ali pode parecer uma situação boba, mas ele reconheceu que ele estava errado, ele estava cometendo algo que não era para cometer. Ele teve humildade para falar com o policial, ele teve autoconhecimento porque a partir do fato anterior, da primeira vez, ele reconheceu que aquilo ali que ele estava fazendo pela segunda vez não era algo para prejudicar ou confrontar o policial, mas foi uma limitação dele que ele não teve, que ele teve autoconhecimento para ter uma atitude diante daquele policial. Depois amadurecimento. Ele amadureceu. Ele viu que mesmo cometendo, e às vezes isso acontece, tá? O amadurecimento não vai te evitar erros. Às vezes a pessoa quer ter maturidade, quer se desenvolver em maturidade, achando que ser maduro é alguém que não comete erros. Muito pelo contrário. O maduro, ele é experimentado nos erros que ele comete. Ao ponto de chegar um momento ele fala assim, nisso aqui eu não erro mais. Isso aqui eu não cometo mais. Mas ele precisou passar por 1, 2, 3, 4, às vezes 10 experiências sobre aquilo, para que ele amadurecesse. E, por último, ele conseguiu se auto-perceber. Eu achei fantástico esse exemplo que Dale Carnegie trouxe nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque às vezes você vai influenciar outras pessoas com a sua humildade. Você vai influenciar, às vezes, as pessoas com o seu autoconhecimento. Você vai influenciar com a sua maturidade. Você vai influenciar com a sua autopercepção. E às vezes, dentro de uma discussão, você está ali, naquela coisa acalorada, você pensa. Caraca, isso aqui vai valer a pena? Isso aqui não vale a pena. Eu vou ficar sustentando isso aqui. Eu vou ficar brigando com essa pessoa. Por quê? Por que isso? Aí você abaixa seu tom de voz. Você começa a olhar para dentro de você, ouvindo a pessoa. Às vezes a pessoa está naquela discussão. Você, procura reconhecer quem você é. E que se você cometeu aquilo mesmo, você vai pedir perdão. Está tudo bem, a vida vai seguir. Sem ferir a sua dignidade, a sua honra. Você vai amadurecer mais porque você vai estar experimentado naquela realidade que talvez você cometeu e foi desagradável para o outro. Você vai se perceber e você vai controlar a situação. Eu tenho convicção que você vai sair muito melhor das realidades que às vezes são acaloradas, agindo assim, do que pensando em ter razão, com o nariz em pé. Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que não vai valer a pena. E você vai ter muito mais paz interior. Você vai ter muito mais saúde emocional. Você vai ter muito mais saúde psicológica e espiritual para viver bem a sua vida. Isso vai trazer para você domínio sobre as situações, domínio sobre as situações que você precisa viver, domínio sobre os relacionamentos. E dominar aqui não é sobrepor alguém, não é estar acima de alguém,
Mas domínio, quando eu digo, é controle da sua pessoa para que você saiba como entrar e sair da vida das pessoas, entrar e sair de discussões, entrar e sair de realidades que às vezes são aparentemente desagradáveis. Mas se você implementar a humildade, o autoconhecimento, o amadurecimento e a autopercepção, você vai ver que você vai ter como controlar situações que aparentemente podem terminar de uma maneira ruim e você vai saber contornar para terminar de uma maneira muito melhor. Fique aí com esse barulho, se inscreva no canal, deixe aqui a sua mensagem se esse vídeo veio de encontro com a realidade que você está vivendo e acrescentou algo na sua vida. E espero que a gente possa se encontrar em um outro momento aqui, em um próximo vídeo. Fique na paz, fique com Deus e até mais. Valeu, tchau, tchau.